meus queridos que me assistem aqui pelo canal do YouTube, o meu canal do YouTube, que é um canal abençoado e abençoador, um canal que eu tenho sempre apresentado diante de Deus para ser uma instrumentalidade, a ser usada para a propagação da mensagem da palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento e eu quero dizer a você, meus queridos, que me assistem, para já dando aqui o aviso de não deixar de assistir o vídeo, curtir, compartilhar e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado. Amém? Quero avisar também que as gravações aqui e publicações aqui no meu canal do YouTube está agora com uma nova roupagem, tá? Eu vou abrir aqui um momento para colocar aí o prefixo de introdução do nosso programa e já estou retornando. Glórias a Deus! Estamos aqui de volta e hoje estarei ministrando a palavra de Deus num tema que é de muita importância para um despertamento espiritual, para um reavivamento do povo de Deus, para um fortalecimento da fé. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar ao seu coração, tá bom? Mas antes de, propriamente dito, ministrar a palavra, eu quero também lembrar que todas as quintas-feiras, através do meu Instagram, @PRSérgioCostaOficial, você pode participar das nossas lives, tá? Toda quinta-feira, a partir das 19 horas. Eu estou ministrando estudo bíblico de diferentes temas, cada semana é um tema diferente e tem sido de muita relevância, de muita importância para o povo de Deus, tá bom? Dados os avisos então, meus queridos, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre o tema acerca da salvação, tá? A salvação, a bênção garantida por meio de Jesus Cristo. Então, eu vou falar que a salvação ela é uma bênção e uma grande bênção fornecida pelo nosso Deus, e essa bênção é fornecida a cada um daqueles que creem na palavra de Deus, e essa bênção é por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Eu quero convidar você, tendo a oportunidade de abrir sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Glória a Deus! Com essa leitura destes versículos, do versículo 3 ao versículo 5, do primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo São Pedro, eu quero tratar aqui do tema sobre a salvação. Olha, amados, eu gosto sempre de trazer em ênfase a importância da obra que a igreja realiza na terra.
eu quero sempre me pronunciar a respeito da obra da igreja. De acordo com Mateus, capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus ele falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem edificou a igreja aqui na terra, tá? E a igreja ela é composta de vidas sendo alcançadas pela palavra, pelo Evangelho de Cristo. Essa igreja ou esse povo chamado para obter a salvação, essa igreja foi constituída, edificada e é mantida aqui na terra fazendo a obra de propagação do Evangelho, a expansão do reino de Deus. Ela é mediante a obra da igreja, e a igreja é direcionada a fazer a obra pelo Espírito Santo de Deus, que foi enviado pelo Senhor Jesus quando ele foi assunto ao céu, glorificado junto ao Pai, e enviou o Espírito Santo. Então, a importância da obra da igreja, tá? Eu quero que você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, saiba da importância do que é ser um crente em Jesus, do que é ser um salvo, do que é ser um cristão, do que é ser um seguidor de Cristo. Você não é um mero seguidor de religião, você não é um mero frequentador de igreja. Existe uma obra a ser feita, existe uma mensagem a ser anunciada, e essa mensagem implica na salvação daqueles que vão não somente ouvir, mas vão dar ouvidos à mensagem. Porque a mensagem ela é anunciada, mas muita gente ouve, mas não crê no coração. Agora, quando a pessoa ouve e dá ouvidos, significa receber no coração a palavra, a mensagem e crer. Por isso que Marcos 16:15 está lá: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a importância da pregação do evangelho é que ela implica salvação, tá bom? Por isso que eu estou falando aqui do tema salvação, a bênção garantida por meio de Jesus Cristo. Como que Deus providenciou essa salvação para nós? Por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado o nosso Salvador. Quando o anjo Gabriel fez o anúncio do nascimento de Jesus, ele anunciou dizendo: colocará nele, na criança, o nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus significa o Salvador, e Jesus Cristo significa Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que viria para ser o nosso Redentor. E ele já foi enviado, já esteve aqui na terra, já cumpriu o plano da nossa salvação, o plano de Deus para a nossa salvação, que era ele se oferecer em sacrifício no nosso lugar, para que nós tivéssemos a nossa redenção dos nossos pecados, das nossas culpas. Todo o castigo que era para nos trazer a paz foi posto sobre Jesus Cristo. E ele padeceu, ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, para garantir salvação eterna para todo aquele que nele crê. Então a salvação foi garantida porque Jesus padeceu por nós, levou sobre si os nossos pecados, morreu, mas ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e tendo sido assunto aos céus 40 dias depois da sua ressurreição, ele foi
recebeu a glória que ele já tinha junto ao Pai antes que o mundo existisse, né? Como está lá em Filipenses, como está lá em João 17, né? Na oração que Jesus fez ao Pai, ali na oração do Getsemane, ele falou: Pai, glorifica-me com a glória que eu já tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Então Jesus, o Filho de Deus, ele é Deus, segundo João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e mais à frente fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus veio ao mundo, cumpriu o plano de Deus para a nossa salvação, e Jesus, tendo ressuscitado e sendo assunto aos céus, ele nos garantiu a nossa vida eterna, a nossa salvação eterna, e é desse tema que trata aqui a passagem que eu li, tá? Porque eu vou falar sobre salvação. Então veja bem, versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo aqui que fala aqui o Pai, né? O Deus Todo-Poderoso, né? E que ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, a palavra de Deus, se fez carne vindo ao mundo. E ele aqui no mundo se fez fazendo carne quando ele foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. O Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. Então Jesus na terra foi chamado Filho do Homem, mas ele era o Filho de Deus. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Agora vamos lá acompanhar o tema salvação. Olha o que implica aqui esses termos que eu vou mencionar aqui, que está aqui na palavra. Diz aqui que, segundo a sua muita misericórdia, né, ele nos regenerou. A palavra regenerou, tá? Aqui na minha versão revista e atualizada, ela tá como regenerar. Agora, segundo a Almeida Corrigida Fiel, na tradução, regenerar significa gerar de novo. Por isso é que João capítulo 3, quando Jesus fala a Nicodemos, ele fala: é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o novo nascimento, ele é espiritual. O novo nascimento, por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Acontece um novo nascimento quando a pessoa ouve a palavra de Deus, dá ouvidos e crê, então ela se torna uma nova criatura, tá? Ele é regenerado, ou seja, ele é gerado de novo. Ele ele experimenta um novo nascimento. Então, todo verdadeiramente convertido a Cristo experimenta um novo nascimento e passa a ser uma nova criatura. Então diz aqui: ele nos regenerou para uma viva esperança. Olha bem que a esperança a Bíblia não trata como uma coisa vaga. Ela diz que ele nos regenerou para uma viva esperança, ou seja, uma esperança concreta, uma esperança certa, uma esperança viva, que todo crente deve ter certeza da sua salvação. Então ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então todo crente deve ter a convicção, a certeza do cumprimento de tudo que foi o plano de Deus na nossa redenção, que Jesus veio ao mundo, que Jesus padeceu no nosso lugar, que ele foi crucificado, que ele morreu, mas que ele ressuscitou dentre os mortos. Então todo crente em Jesus tem que ter essa certeza da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível. Agora vamos lá. A Revista e Atualizada, que é a Bíblia que eu uso, ela fala herança incorruptível, tá? Agora a versão da King James atualizada fala que ele nos regenerou para uma aliança que jamais se extinguirá. Então, olha bem, uma herança incorruptível ou, segundo a King James atualizada, uma aliança que jamais se extinguirá. O que é que isso aí proporciona para, meu amado irmão, minha amada irmã, você está atento? Isso proporciona uma segurança. A nossa fé, ela tem uma firmeza e uma segurança. O verdadeiro crente, ele não oscila entre dois pensamentos, ele não oscila na sua fé, ele tem uma viva esperança, ele sabe que, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o Senhor nos regenerou para essa viva esperança, para uma herança incorruptível, ou uma aliança que jamais se extinguirá. Isso é garantia para o povo de Deus ter convicção da sua salvação. Então, eu estou falando aqui sobre o tema salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, a sua salvação, ela é algo precioso, ela é preciosa aos olhos de Deus, a tua vida é preciosa aos olhos de Deus. Jesus pagou um alto preço, um preço de sangue, um preço em que Ele mesmo se ofereceu como sacrifício para nos redimir, nos resgatar da condenação eterna. O crente hoje ele é salvo, aleluia. O crente ele é justificado pela graça mediante a fé. Segundo Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi uma dádiva de Deus enviar Jesus Cristo ao mundo para ser aquele que seria o nosso Redentor, através da sua morte na cruz do Calvário e através da sua ressurreição. Ele nos garantiu uma herança incorruptível, ou uma aliança que jamais se extinguirá. Amém? Então aí ele prossegue, sem mácula, né? Ou seja, sem nenhuma mancha. Aí tem a palavra aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada, que é imarcessível. O que significa imarcessível? De acordo com o dicionário, imarcessível significa impossível de corromper. Inalterável. Olha bem, irmãos, o próprio dicionário fala que essa palavra aqui, colocada na Bíblia, imarcessível, ou seja, essa herança incorruptível, sem mácula, ela é imarcessível, ou seja, ela é impossível de se corromper e ela é inalterável. Não tem nada que possa alterar o plano de Deus para a nossa salvação. Não há nada que possa mexer, nada que possa mudar, não há nada que possa dizer que a obra de Cristo na cruz do Calvário não proporcionou salvação para aqueles que creem nele. Não há nada que possa mexer nisso, porque a palavra de Deus está dizendo, ela é imarcessível, ela é inalterável, ela é impossível de se corromper. Louvado seja Deus. E aí na King James atualizada, que é uma versão muito boa, a tradução da Bíblia, King James atualizada, essa palavra imarcessível, ela significa não perderá seu valor. Glória a Deus. Então você veja que, mesmo vendo no dicionário o sentido da palavra, vendo em outras versões da Bíblia, todo o sentido, todo o contexto aqui fala de uma obra perfeita,
de uma obra completa, de uma obra que não pode ser manchada, de uma obra que não perde o seu valor, de algo que não pode ser alterado. É uma obra perfeita. O plano de Deus para a nossa salvação foi perfeito. Louvado seja Deus. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, tem muita gente ensinando por aí que o crente tem que pagar o preço, tem que viver carregando a cruz pesada, porque Deus está pesando a mão. Irmãos, isso não é evangelho. O evangelho de Cristo Jesus falou, o meu jugo é suave. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que é o jugo de Jesus? Eu já expliquei isso numa de nossas lives no meu Instagram. O jugo, né? Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Sobre nós está o jugo de Jesus. O que é esse jugo? Né? É o evangelho da graça. É a missão de propagar o evangelho da graça. Por isso que ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Jesus fez a obra completa, pagou o preço completo. Ninguém hoje tem que pagar preço de nada. E não tem esse negócio, tem que carregar a cruz pesada. Quando Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ali Jesus não estava dizendo que tinha que carregar a cruz pesada que ele carregou. Não, ele estava dizendo que o mundo sem Deus ia ser oposição à obra do Senhor. Né? Nós propagando a mensagem de Cristo para a salvação, e esse mundo que está em trevas vive se opondo à obra da igreja. Tantas coisas se opondo à pregação da palavra, tanta gente escarnecendo, zombando da pregação do evangelho, zombando dos cristãos, tanta coisa. Jesus falou, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, não tem essa de dizer que temos que pagar preço. O preço foi pago. Jesus pagou o preço completo. Tá? De uma vez por todas. Então, é uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, ou seja, inalterável, que não perderá o seu valor. E na Almeida Corrigida e Fiel, essa palavra imarcessível ela é traduzida como que não se pode murchar. Olha bem, tá? Almeida Corrigida e Fiel é outra versão que mostra essa palavra imarcessível, e ela é traduzida como que não se pode murchar, ou seja, ela é inalterável. Amém? Então aí Pedro prossegue aqui dizendo, reservada nos céus para vós outros. Oh glória! Essa é a certeza do salvo, é a certeza do crente, é a certeza do cristão, é a certeza daquele que professa a fé no Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, tá escrito lá, né? Jesus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, glória a Deus! Há uma promessa gloriosa. No dia glorioso do grande arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus vier, né? E lá em Hebreus capítulo 10 fala que Jesus aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Então aqueles que o aguardam para a salvação verão o Senhor Jesus nas nuvens. E a Bíblia relata lá em Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo receberão os corpos glorificados com a ressurreição, e os vivos
por ocasião da volta do Senhor Jesus, serão transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor, diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, que maravilha! Então o crente, certeza da salvação, certeza da vitória, certeza da proteção de Deus aqui na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na terra, nós temos a proteção do Senhor. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos a proteção de Deus, nós temos a proteção dos anjos do Senhor, está lá no Salmo 91, quando diz, né? Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Então, queridos, existem promessas gloriosas de Deus na sua palavra. E essas promessas foram cumpridas por meio de Jesus Cristo. Hoje nós já temos a proteção de Deus, a provisão de Deus, a garantia da salvação, a vitória, o sustento, o Senhor que nos sustenta com a sua graça na nossa caminhada aqui. Oh, louvado seja Deus! E eu quero que você receba essa palavra aí no seu coração, fortaleça a sua fé, seja avivado, seja restaurado, seja fortalecido na graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, essa herança reservada nos céus para vós outros, versículo 5 concluindo, que diz, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aleluia! Então aqui o versículo 5 diz que a herança guardada nos céus para vós outros, que sois guardados. Olha aqui como Deus guarda o seu povo. Vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então a nossa fé em Jesus Cristo proporciona que nós sejamos guardados na nossa jornada aqui. Então ele diz, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, meus queridos, o Senhor, quando voltar e arrebatar a sua igreja, os salvos, né? Vai ser ali mostrado a salvação gloriosa que ele preparou, né? Quando a igreja for para o encontro com o Senhor Jesus, celebrar as bodas do Cordeiro, e assim a igreja estando sempre com o Senhor. Isso é a certeza da salvação. Então, amados, estou aqui falando essa mensagem para que você seja fortalecido na sua fé. Não deixa nada mexer na sua fé. Sua fé em Cristo, ela é preciosa. Persevere, permaneça firme, firme na graça, firme na confiança, na certeza de que você é um salvo em Cristo Jesus. E se levante, frutifique na obra do Senhor, proclame a palavra, ganhe almas para Cristo, seja um divulgador da mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Então, eu concluo aqui e tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Deus abençoe a cada um de vocês, ao seu lar, sua família, suas vidas, e continue sustentando a cada um firmes na presença do Senhor. E se você ainda não é uma pessoa firme na presença de Deus, está oscilando, receba essa palavra, confesse a Cristo como seu Salvador, tá? Congregue numa igreja, seja alimentado com a palavra do Senhor e cresça na fé, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meus queridos, concluindo aqui o vídeo, então, não deixando aí de lembrar você, tá? Que o nosso programa Renovando o Entendimento, ele está com uma roupagem nova, né? Com os anúncios aí que você vai visualizar na tela. Cada oportunidade aí dos vídeos, eles estão sendo postados, publicados, e eu tenho certeza que vai falar muito ao coração de muitos dos irmãos, tá bom? Deus abençoe todos vocês, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, permitindo o Senhor, com fé em Deus, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.